Estamos de volta com mais uma dica do quadro Bom Sabor. Recebemos aqui ao vivo a Flaviane Almeida. Tudo bom, Flaviane? Tudo. Seja bem-vinda mais uma Obrigada. vez. Um prazer tê-lo conosco. Prazer. Gente, hoje tem uma dica muito legal, inclusive para quem vai curtir carnaval. Muitas mães levam as crianças para matinê e precisa de energia para aproveitar bem. Com e certeza. o empadão de frango vai dar essa energia. Com e certeza. receitinha boa, não, Flávia? Facinho, é geralmente material que tem em casa. E o ideal também que você também faça com antecedência e aí depois só tire do congelador ou da geladeira e coloque para esquentar. Perfeito. Aí dá pra gente usar. Como montar então o nosso empadão? Então, a gente vai começar primeiro pelo recheio, né? Então você vai fazer o cozimento de um peito de frango e vai temperar com aqueles temperinhos caseiros. Procurar não colocar um tempero muito forte, tipo tempero baiano, uma pimenta muito forte, porque nem todo mundo gosta. Né? Então, aí você cozinha o frango, tempera ele, coloca azeitona, coloca milho, requeijão e aí você deixa essa pastinha aqui, ó, né? E aí deixa ela esfriar. Né? Isso. Quanto mais requeijão, mais cremoso fica, tá? E aí agora a gente vai para a massa, que é uma massa assim, uma receita assim muito antiga, que não vai quase margarina, vai gordura de porco. Legal. Então a gordura tá aqui, tá? Ela é branquinha, o pote ela vem com 1 quilo, tá? Então a receita que vocês têm meio quilo, dá para mais ou menos umas 5 marmitinhas assim. Então você faz e pode deixar na geladeira. Aí aqui a margarina, o ovo. Eu tô fazendo um pouquinho menos da receita, tá? Temperinho, o caldo de galinha. E aí aqui você vai misturar para que esses ingredientes aqui, eles se misturam sem ficar nenhuma pontinha. Porque depois a gente vai misturar com a farinha de trigo. E aí se você tiver alergia à farinha de trigo, você pode substituir por farinha de arroz. E aqui maisena. E a farinha de trigo até dar o ponto. Dependendo do tamanho do ovo ou a quantidade de... ou se a gordura estiver muito mole, às vezes vai um pouquinho mais de farinha de trigo do que está pedindo a receita. Aí você faz um creme com os ingredientes molinhos, como a margarina e a gordura. E aqui agora você vai colocando a farinha de trigo, tá? Até dar o ponto. Rende bem, né? Rende bastante. Aí você pode estar fazendo em potinhos pequenos, pode estar fazendo numa tigela tipo essas assim de vidro. Aquela forma tamanho família? Tamanho família, né? Pode fazer pequeno para você ir comendo como porção. Então, aí são ideias que você pode estar aproveitando. Então, e aqui uma dica legal que você trouxe na própria embalagem, tá vendo, gente? Olha, da marmitinha. Depois dá para vender, né? Dá para vender. Aproveita nossas dicas para vender? Sim. E essa daí, vamos dizer que seria um tamanho para 2 ou 3 pessoas, mas tem Você ela tanto menor, dessa? Seria 750 ml, tá? Mas tem a de 1,5 e também tem de 300 gramas. Então você pode fazer de vários tamanhos. E aí não tem jeito, né? Mão na massa, mas só usa uma mão, né? Não usa as duas, porque senão não dá, fica muito meleca, né? E aí você vai... curiosa, e aí você põe pra assar aqui mesmo? Você pode colocar pra assar. Nessa forminha mesmo? Nessa forminha mesmo. E aí é bom porque assim, como ela já vem com a tampa, dourou, você fechou e aí você já pode sair para vender. Dourou, põe a tampa e vou na vizinhança. Isso mesmo. Então, ó, a farinha de trigo, ela acaba indo todinha. Então, ó. E aí você vai amassando até os ingredientes eles ficarem bem misturados, tá? Esse é o segredo. Eu costumo falar assim que ela é uma massa que ela é faxineira. Porque o que ela sujou, ela vai limpando, ó. Gostei da definição.
Vai limpando o Marinex. Vai saindo até da sua mão. E aí, se a pessoa não quiser ou não poder consumir o glúten, que é a farinha de trigo, pode substituir pela farinha de arroz. Também fica bem leve e fica bem gostoso. Hoje é tão comum, né, as pessoas terem restrição ao glúten? Restrição, então, ó. Mantenho a mesma quantidade? Só substituo? Só substitui, tá? Então, ó, vira um bloco só. E aí você vê que aquela sujeira que estava na tigela já diminuiu bastante, ó. Então, reforçando para a massa, receita inteira. 500 gramas da banha de porco, 100 gramas da margarina, um tablete do caldo de galinha, um sachê de tempero sabor frango, 1 quilo de farinha de trigo ou farinha de arroz. Isso. 100 gramas do amido de milho, um ovo mais uma gema. Isso. Eu tô fazendo... Hoje a gente tá fazendo só um pouquinho da receita para demonstrar, mas em casa... também, né? Só a gente ali misturar. Isso. Agora é só... E aí aqui a massa, ela precisa descansar pelo menos uma meia hora dentro da geladeira, tá? Então, terminou de fazer, vai envolver no plástico, como tá aqui a nossa. Tem aqui? Tem. E tá bonito esse daqui pronto, né? Assim, ficou bem douradinho. Ai, gente, adoro empadão. E ela é uma empada... realmente essa é a massa podre. Então, ó, a textura dela é um pouquinho diferente quando tá na geladeira. Ela fica um pouquinho mais firme, tá? Então, aqui aí a gente vem, abre no meio de 2 plásticos. Não é jogando farinha de trigo ou a farinha de arroz na bancada. Você abre no meio de 2 plásticos e aí você forra o recipiente que você estiver usando. Que pode ser o vidro, pode ser a embalagem tipo marmita. Tá. E agora você preenche com requeijão. Gente, isso vai ficar bom demais. Com requeijão. E aí vai a quantidade que você gosta, né? Mais uma capinha, né? Generosa aqui no fundo. E aí você vem e coloca o seu recheio. Então aqui também pode ser o recheio com bacalhau, com atum, com camarão. Aí as receitas aí são variadas, né? Quem não gosta de consumir carne pode ser os legumes. Então todos eles ficam muito bons para fazer e vender. A média dessa embalagem você pode estar vendendo em torno de 15 a 22 reais. Vai variar muito da região que você mora. Desse tamanho aqui. Isso, desse tamanho. São quantos? 750 ml. 750 ml, Isso. de 15 a 20, 22 reais. Vai variar realmente a localidade. Então, quando você E às vezes abriu... o recheio também, né? Isso. Se eu fizer de bacalhau, camarão, Isso, aí o custo automaticamente vai subir um pouquinho. Então, aqui, ó, no meio de 2 plásticos, aí você vem e coloca. E aí ela sai com facilidade, ó. E aqui você vai apertando ela para ela grudar, né, uma massa na outra. E com a faca você vai retirando o excesso. Isso também acontece na vasilha, na travessa que você for fazer. Aí a sobrinha de massa vai guardando. A famosa, né? Uhum. Massa podre. Massa podre. Minha avó fazia muito essa massa. Então, Yeah. são 500 gramas da banha de porco, 100 gramas da margarina, um tablete do caldo de galinha, um sachê do tempero sabor frango, 1 quilo da farinha de trigo, 100 gramas do amido de milho, um ovo mais uma gema. Isso. E o